1. O Randall era o monstro do Andy de Toy Story. O Randall passou anos entrando no quarto do Andy. O quarto do Andy tem o papel de parede azul com nuvens brancas, o visual mais icônico da Pixar. Em Monstros S.A., tem uma cena em que o Randall aquece antes de encarar a porta dele, se camuflando em vários fundos. O segundo fundo que passa é aquele papel de parede, mesmo padrão. A teoria diz, não é textura reciclada, é pista. O Randall treinava no quarto do Andy porque o quarto do Andy era a porta dele. E o contra-argumento vem do próprio criador da teoria Pixar, o John Negroni, que não compra essa. Monstros S.A. University mostra o Randall como calouro, anos antes. Se aquela era a porta do Andy, o Andy tinha outro monstro, e o papel de parede provavelmente é só material de treino da empresa. Só que repara no que isso não nega. Para a empresa ter aquele papel de parede como material de treino, alguém precisou ir lá buscar. Alguém entrou naquele quarto. A pergunta não é mais se um monstro entrava no quarto do Andy, é qual. E os brinquedos estavam ali, conscientes, congelados porque a regra deles proíbe se mexer na frente de humanos, e ninguém nunca disse nada sobre monstros. Os dois mundos se tocam, e se tocam dentro de um quarto de criança. 2. O Bing Bong era um monstro da Monstros S.A. O amigo imaginário da Riley não era imaginário, era funcionário. Olha pro Bing Bong, parte gato, parte elefante, parte golfinho, feito de algodão doce. Isso não parece invenção de criança? Parece o design dos monstros de Monstrópolis, que são todos híbridos impossíveis. O Sully é urso com carneiro. O Randall, camaleão com lagarto. A teoria diz, o Bing Bong atravessava a porta da Riley quando ela era pequena. Ela tinha 3 anos, a mesma idade da Boo, e a função dele bate com a política nova da empresa. No fim de Monstros S.A., a companhia se converte, para de assustar e passa a fazer as crianças rirem. Qual é a única coisa que o Bing Bong faz? Fazer a Riley rir. É a descrição literal do cargo. Aí ela cresceu. E sem conseguir explicar aquela criatura que aparecia à noite, o cérebro dela arquivou do único jeito possível. Amigo imaginário. Então, ele não morreu no depósito de memórias. A Riley só esqueceu. O que o filme te vende como a morte de uma amizade é, do outro lado da porta, um trabalhador que bateu o ponto e foi pra casa. Ele ainda está lá, fazendo outra criança rir agora. Aliás, se você curte conteúdo de filme assim, eu agradeceria demais se você se inscrevesse. Ajuda muito. 3. A crise de energia era mentira. E essa teoria é minha. Essa eu não vi ninguém falando. A crise de energia era fabricada. E o Waternoose sabia. O filme te dá a desculpa logo no começo. As crianças de hoje não se assustam como antigamente. A cidade vive em apagão. É a crise que justifica tudo. A pressão nos scarers, a corrida por recorde e, no fim, o extrator de gritos. Uma máquina de tortura para sugar grito de criança à força. Aí vem a prova. E ela é canônica. Sem querer, o Mike faz a Boo rir. E a risada de uma criança manda um pico de energia que estoura a rede elétrica inteira da fábrica. E o fato de que o riso é 10 vezes mais poderoso que o grito não teve nada a ver com isso. Então, em 3 gerações de Waternoose comandando essa empresa, com séculos de operação e milhões de incursões noturnas em quartos de crianças, ninguém nunca ouviu uma criança rir, sendo que aconteceu por acidente, em 10 segundos, na primeira vez que um monstro tratou uma criança com carinho? Eu acho que sabiam. E enterraram. Porque o grito não é só energia, é poder. Ele exige que os monstros sejam temidos, e o medo sustenta uma hierarquia inteira. Scarers de elite, o placar, a fama, o Sully na capa da revista, o Waternoose no topo. O riso destrói isso. Para colher riso, o monstro precisa ser amado. E não existe elite do amor. Não existe recorde de carinho. Eles não trocaram o grito pelo riso quando descobriram. Trocaram quando não deu mais para esconder. 4. A madeira é mágica. É ela que faz as portas funcionarem. A tecnologia da Monstros S.A. não é tecnologia. É magia velha presa na madeira. E ninguém naquela empresa sabe disso. Começa com uma pergunta boba que destrói tudo. Por que as portas são de madeira? É uma corporação industrial gigante. Trilhos automatizados, cofre com milhões de unidades, painel de controle, tecnologia de ponta em cada canto. E a peça central da operação, a coisa que rasga o espaço e conecta 2 mundos, é uma porta de madeira comum. Batente, dobradiça, maçaneta. A teoria do Negroni diz, é madeira porque tem que ser. A magia sempre esteve nela. Os monstros não inventaram nada. Acharam um material que faz aquilo e construíram uma fábrica em cima. E aí você vê madeira em todo lugar onde tem magia nesse universo. Em Valente, a bruxa é uma entalhadora e a porta pela qual ela some é de madeira. Em Dois Irmãos, o que resta de magia não é tecnologia. É cajado, relíquia, madeira encantada. E tem a prova que os teóricos apontam como definitiva. Quando um monstro é banido de vez, sem volta, a porta que faz isso não é de madeira. A madeira
madeira abre, a madeira conecta. Tirar a madeira é o jeito de garantir que ninguém volte. A Monstros S.A. não é uma empresa de tecnologia que usa portas. É uma empresa apertando parafuso em cima de uma coisa que ela não entende. Onde tem madeira, o espaço abre. E daqui a pouco você descobre que não é só o espaço. 5. A Boo virou a bruxa de Valente. A Boo nunca superou. Passou a vida aprendendo a atravessar portas e virou a bruxa de Valente. As provas estão lá, todas confirmadas. Na cabana da bruxa tem uma talha do Sully numa peça de madeira. Tem o caminhão da Pizza Planet entalhado como brinquedinho de madeira na bancada. Tem o código a 113 em algarismos romanos sobre a porta. Agora eu vou fazer o que quase nenhum vídeo sobre essa teoria faz: te dar o contra-argumento. A talha do Sully era propaganda. O material de imprensa da própria Disney dizia que era o Sully, que volta às telas em 2013 em Monstros S.A. University. E a obsessão da bruxa por ursos, que todo mundo usa como prova, os roteiristas não conseguiam justificar por que a magia dela transformava a gente em urso. Então fizeram dela uma entalhadora obcecada por ursos e, nas palavras deles, deixaram por isso mesmo. Mas o contra-argumento explica duas provas e ignora o resto. Não explica o caminhão da Pizza Planet numa cabana da Escócia medieval. Não explica que a bruxa menciona um festival que não existia na época dela. Não explica a pintura renascentista na parede, séculos antes do Renascimento. E não explica a coisa mais estranha do filme. Ela desaparece através de uma porta de madeira que some, que é, ponto por ponto, o funcionamento das portas da Monstros S.A. E agora, lembra da peça anterior. A madeira é a magia. Quem nesse universo tinha motivo para passar a vida estudando madeira? Uma menina de 3 anos que perdeu o melhor amigo do mundo atrás de uma porta de madeira. A profissão da bruxa não é disfarce, é pesquisa. Ela não entalha porque é artesã. Entalha porque está tentando reproduzir na mão o material que engoliu o Sully. E foi longe demais. Descobriu que a madeira não abre só o espaço, abre o tempo. E afundou tanto no passado que parou na Escócia medieval, entalhando um monstro azul que ninguém daquele século jamais viu. A Disney nunca confirmou, mas nunca negou. 6. O mundo dos monstros é o futuro da Terra. Os monstros não vêm de outra dimensão, vêm do futuro. E não estão invadindo quartos, estão invadindo o passado. O filme nunca responde uma pergunta: onde fica o mundo dos monstros? Não é outro planeta, não tem nave, não tem alienígena, eles simplesmente existem do outro lado das portas, numa cidade com carros, prédios, empregos e crise energética. E olha pra eles, híbridos impossíveis de animais terrestres, um caranguejo que fala, um lagarto de 5 olhos, cobras com braço. Não parecem extraterrestres, parecem animais da Terra que evoluíram muito por muito tempo. E a teoria Pixar coloca as peças. Em Wall-E, a Terra está soterrada e abandonada, a humanidade inteira em órbita. Em Vida de Inseto, insetos inteligentes dominam um mundo sem uma pessoa à vista. Existe um futuro nesse universo onde os humanos sumiram. Os monstros são esse futuro. São o que veio depois de nós. E aí, a energia faz sentido. Por que eles precisam de criança humana se existe criança monstro na cidade deles? Por que não existe mais humano no tempo deles? As portas não levam a outro mundo, levam ao passado. A última era em que ainda havia crianças humanas na Terra. A Monstros S.A. não é uma companhia de energia, é mineração temporal. O único combustível que restou no universo é a emoção de uma espécie extinta. E eles voltam todas as noites para extrair dela. E por isso a porta é de madeira. É a única coisa que atravessa o tempo. Eles não inventaram nada, acharam. Junta tudo. No futuro, os humanos se foram, os animais herdaram a Terra e ficaram sem energia. Aí acharam os restos de uma magia antiga presa na madeira, montaram uma linha de produção e voltaram ao passado para extrair o único combustível que sobrou, o terror de uma espécie extinta. Todas as noites, milhares de portas de madeira se abrem em quartos escuros, inclusive o do Andy, com os brinquedos assistindo, congelados, e uma corporação de 3 gerações constrói um império em cima de fazer criança gritar, sabendo o tempo todo que existia um jeito 10 vezes melhor, e escondendo porque o jeito melhor exigia ser amado em vez de temido. E aí uma criança atravessa, a Boo ri, estoura a rede elétrica e denuncia a mentira em 10 segundos. Abraça o monstro que devia aterrorizá-la e prova que o amor gera mais energia que o medo. A empresa inteira é obrigada a se converter. E aí vem a parte cruel. A porta da Boo é triturada por ordem da agência, lasca por lasca. E o Sully faz a coisa mais humana do filme. Cata uma lasca daquela porta e guarda no bolso, como quem guarda a foto de alguém que morreu. Ele não sabia que estava segurando o material mais poderoso do universo. O Mike remonta a porta pedaço por pedaço, só para dar ao amigo um último momento, um gatinho, e depois
Nada. Mas ela também não esqueceu. E entendeu o que nem o Sully entendeu. A resposta era a madeira. Passou a vida atrás daquilo. Aprendeu, entalhou, estudou, descobriu que a madeira abre o tempo e afundou tanto no passado que virou uma velha que todo mundo acha maluca, sozinha numa cabana entulhada de objetos de séculos que ainda não aconteceram. E aí, o círculo fecha. A magia que Abu foi buscar no mundo antigo é a mesma magia que milhares de anos depois os monstros do futuro vão encontrar e transformar em portas. As portas existem porque Abu foi atrás da magia. Abu foi atrás da magia porque o Sully atravessou a porta dela. E o Sully atravessou a porta porque as portas existem. A menina que eles exploraram é a origem da tecnologia que a explorou. Monstros S.A. nunca foi um filme sobre monstro no armário. É sobre uma civilização que aprendeu a extrair lucro do medo de crianças. E sobre a única criança que não teve medo. E que, sem saber, criou o mundo inteiro que a caçava. Se você chegou até aqui e agora não consegue mais olhar para uma porta de madeira do mesmo jeito, é esse tipo de coisa que eu destrincho aqui, filme por filme. Se inscreve e até o próximo vídeo.